Fala, meus amigos, vamos aqui à análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 25 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui do Ibovespa, desse fechamento aí na estabilidade do índice, e também vou comentar aí sobre mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale e as operações que foram abertas no pregão de hoje, a operação que já estava aberta. Temos aí destaques de alta e de baixa, Azul se destacando aí positivamente dentro do índice Bovespa, VEG foi destaque de baixa. Falarei aí de BBDC4, tendo aí pedidos de análise de vocês, INBR32, IRBR3, EQTL3, MFG3, PK3, enfim, muitos ativos aqui. Eu não consegui atender todos os pedidos de análise, porque já parei ali nos inscritos, não consegui nem atender todos os inscritos pelo número de pedidos que tinha hoje. Lembrando, a ordem de prioridade, membros, depois inscritos, que é gratuito aí na parte de ser inscrito. Aqui embaixo tem como ser inscrito e também do lado tem como saber como ser membro. E, por último, eu atendo para quem não está inscrito e acompanha aqui o canal. Vamos lá, vamos começar aqui a análise de hoje, falando aí do Ibovespa, lembrando, no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, ou de algum ativo, ou mesmo em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais para que esse conteúdo possa seguir aqui em frente dentro do canal. Ibovespa, fechamento na estabilidade, mais 0,03%. Tem um outro ativo que ainda está saindo do leilão de fechamento, que pode alterar um pouco essa variação do Ibovespa, ficando aí ou levemente em alta ou levemente em queda, mas enfim, estabilidade no pregão de hoje. Mas conseguiu superar a máxima do pregão anterior, não superou a linha de tendência de baixa, mas o ponto positivo é que não gerou também um sinal aqui forte de baixo. O sinal mais negativo que poderia acontecer no Ibovespa é um fechamento num pregão aqui assim, vindo para baixo dessa região aqui, ó, que era um antigo suporte, que aqui virou uma resistência, enfim. Não seria muito legal a gente ver o Ibovespa voltar a fechar abaixo de 128.120 pontos. Até porque, tecnicamente falando, depois de um grande candle de alta e um candle de definição, a expectativa que fica do que acontece em média, principalmente quando você quer a favor da tendência, né? Não é o caso aqui que a tendência ainda é de baixo no curto prazo, é de ter um próximo candle a favor do primeiro candle do movimento. Então a expectativa seria de um próximo pregão ser um pregão aí de alta, vamos ver se consegue concretizar aí um pregão mais forte, vindo para fechar acima dessa linha de tendência de baixa, e para mudar a tendência de baixa teria que romper quebrar a estrutura de baixa, romper essa máxima aqui, é o ponto mais importante na minha opinião, 131.319. Aqui ó, saindo os ativos do leilão e puxou um pouquinho para baixo, com a queda de 0,07% em 129.036 pontos. Lembrando, o Ibov continua dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo, mas com um viés de alta depois do fechamento do pregão de sexta e a confirmação dessa alta após superar a máxima do pregão de sexta. No mini índice, olhando para o pregão desta terça-feira, gráfico de 60 minutos, teve um movimento aqui de correção, não chegou a bater necessariamente ali nos níveis de fundos anteriores, gerou uma sinalização positiva, até chegou a andar um pouquinho, nada muito relevante, e gerou esse sinal aqui de baixo. Está dentro de um movimento de queda aqui. Então, para olhar para a venda, se abrir caindo, dá para olhar para a venda ali abaixo dessa região aqui do topo descendente, principalmente num gráfico de 10 ou 5 minutos, abaixo de 129.640. Não seria o melhor contexto para venda, porque tem suportes muito relevantes próximos. Além deste, tem esse ponto aqui também, olharia ali com carinho, porque foi um ponto que bateu, aqui funcionou como resistência, então essa faixa aqui também seria outra região importante. Então, o risco é um pouquinho maior para a venda, mas não dá para descartar a possibilidade de uma venda, dependendo do movimento mais limpo aqui para cima, fraco, num gráfico de 10 ou 5 minutos com topo descendente, fica mais para buscar a venda abaixo ali da média. Por outro lado, ou abre caindo e já reveste aqui para cima, ou abre subindo, vindo mais forte para cima, e vem trabalhando acima dessa região aqui dos 130.035 pontos, sinalizações de altos acima desse patamar, preferencialmente, enfim, fundo ascendente ou pivô de alta, depois de uma abertura mais positiva, ficaria mais interessado em compra dentro do que eu comentei do índice Bovespa, a expectativa do próximo pregão ser um pregão positivo. Pode ser que aí no intraday a gente veja uma direção diferente. Mas enfim, são essas orientações que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. No dólar, a gente está tendo um pregão aqui na estabilidade, no pregão de hoje, batendo na média e vai sustentando acima da média. Então, tem um sinal negativo de baixo? Tem, por conta de máximas e mínimas descendentes em relação ao pregão anterior.
mas por enquanto, se a gente vê aqui o comportamento em cima da média, bate e volta aqui a fechar com candle até de alta nesse momento. Olhando para o próximo pregão, mais para o intraday, gráfico 60 minutos, já dá para perceber que a gente está dando uma tendência mais indefinida. Gerou um fundinho aqui agora acima do fundo anterior, o último topo é um topo mais descendente, enfim, a tendência indefinida aqui no mini dólar. Então, para compra, eu olharia um pouquinho mais carinho, interesse maior de buscar compra de tendência, de fundo ascendente, por exemplo, ou mesmo pivô de alta acima dessa região aqui, sinalizações de alta já para cima dos 5.821,5. E para venda, o ideal seria para baixo dessa região aqui, ou seja, abre caindo e abaixo desse patamar, ficar focado mais em venda abaixo de 796,5. Tem a opção também de abre caindo, bate aqui nessa região, ao chegar aqui, gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra, tentando pegar algo para cima. E a outra é, veio subindo devagarzinho aqui, ó, bate nessa região aqui, que é na faixa dos 824, em torno de 824, bate aqui nessa região e gera um sinal de baixa, foco em buscar a operação de venda. Então são as alternativas, acima desse nível mais compra, abaixo desse nível mais venda, batendo aqui com fraqueza na queda e gerando sinal de alta mais compra, batendo aqui, mostrando fraqueza para subir, alguns candles aqui no G60 ou no G30, bate lá, gera sinal de topo, focaria em venda. Seguindo para a gente falar aqui das operações, eu abri duas operações no pregão de hoje, uma em Brasil Foods, dentro do que eu já tinha até comentado ali quase que não saiu aqui, oportunidades da semana, comentei em Brasil Foods, de um ativo que eu ficaria monitorando para buscar alguma alternativa de compra. Optei por arriscar já nesse pregão uma entrada, tentando pegar algo aqui para cima. Esse vídeo de oportunidades da semana é exclusivo para membros, eu produzo ele todo final de semana e ele fica disponível aqui dentro do canal para todos que não são membros ainda, ou seja, inscritos ou mesmo que não é inscrito no canal, a partir de quarta-feira, tá? Mas em relação a essa recomendação, todos os dados dessa entrada na ponta compradora está dentro do aplicativo DV Invest, estão todas as informações sobre entrada, stop, objetivo, risco da operação e quantos por cento do seu capital alocar nessa operação. Outro ativo que eu também busquei entrada, só para mencionar da Brasil Foods, essa questão aqui chamou a atenção dela reverter esse topo aqui, né? Tá em cima desse patamar e ter gerado sinalização de alta ali num gráfico de menor velocidade, gráfico 120 minutos, após essa correçãozinha que ela fez. Vamos ver se ela consegue ganhar força para cima. O cenário de prazo maior me chama a atenção um pouco para ela buscar a região dos 27 e 24 para cima. A Multi 3 também arrisquei uma entrada nessa ação, já tinha arriscado lá na semana passada, que deu ruim, vamos dizer assim, gerou stop, e estou arriscando novamente uma entrada dentro do que foi falado também lá nessa análise de oportunidades, tentando pegar algo para cima a favor de um movimento de alta no gráfico semanal em cima da região das médias. Vamos ver se dessa vez ela resolve andar aí após esse pivôzinho de alta que ela montou aqui no gráfico diário. Não conseguiu fechar acima, seria ideal que tivesse fechado acima, perdeu um pouco de força no fechamento. EQTL3, seguimos na ponta compradora nesse ativo desde a semana passada. Ela fechou em leve alto 0,49%, ainda brigando aqui em cima dessa região. O ideal é conseguir fechar e se manter acima desse patamar aqui em torno dos R$33, mas sem nenhuma mudança por enquanto no stop dessa operação. Se eu te fizer alguma mudança, você vai receber essa notificação aí de mudança, qual ponto de stop que foi alterado no seu aplicativo aí DV Invest no seu celular. Azul 4, destaque de alta 8,65%. A ação esteve no alto até um pouco maior. Eu tinha comentado aqui na abertura da análise que eu estava ali com alta em torno de 10%, puxou um pouquinho para baixo. De qualquer forma, a ação que vinha dentro de um zigue-zague aqui descendente, ela conseguiu gerar um início de movimento forte para cima. Ela muda a tendência de baixa do gráfico diário se ela conseguir romper essa máxima aqui, a partir do próximo pregão, R$ 5,53. Quem tiver comprado já tem um ponto bem definido aqui de stop dessa operação, que fica aqui em R$ 4,82. Então, ficaria atento nessa questão aqui de stop abaixo desse patamar para se posicionar ali, limitar uma perda para quem está comprado nesse ativo, gerando inclusive um sinalzinho de fundo ali no gráfico semanal, um fundo ascendente. Vamos ver se ela ganha força aí para cima.
Buscar entrada nessa ação, entrar comprando aqui com stop aqui, eu não me animo muito. Isso é mais para quem está dentro. Mas são um ponto que daria para avaliar é depois desse movimento, principalmente depois de romper essa região aqui, é monitorar a correção desse movimento aqui, seja um movimento mais lateral ou um movimento de baixa no gráfico 120 minutos, para ver se encaixa uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, com stop um pouquinho mais curto. Seguindo para a gente falar aqui da VEG3, que foi destaque de baixa, queda de 3,44%. A ação gerou aqui uma nova sinalização de alta em cima desse nível de suporte e hoje perdeu bem esse nível de suporte. Afundou, já está em cima dessa região de suporte, mas apontando para testar isso aqui, ó. O caminho mais provável é aquela região primeira ali na faixa 51,73. Então, de maneira geral, é isso. Ela acionou stop para quem estava comprado de alguma forma nesse papel. Isso aqui foi um ponto de stop da operação. Lembrando, ativo dentro de uma tendência de baixa de curto prazo nesse momento. Já mencionei aí o suporte mais próximo e o suporte mais distante vai ser lá embaixo, na região dos 48,27. O outro ativo, Bradesco, fechou em queda de 1,45%, está dentro aqui de uma correção dessa subida, dentro de um sinal de alta no semanal, que não começou bem a semana, mas se no decorrer dessa semana ela fizer algo assim, ó, Bradesco, dá para se arriscar alguma compra de swing trade nesse ativo. Apesar do cenário ali desafiador no prazo maior, mas a região que gerou o sinal de fundo lá no gráfico semanal é interessante, porque foram 10 semanas subindo e 10 semanas caindo, caiu mais fraco do que foi a subida. Tem essa questão do tempo batendo aí, que é algo interessante, e esse ponto que bateu aqui é retração de 61,8% desse movimento aqui de alta. Então é um ponto também importante de suporte. Então são duas variáveis que chamam a atenção, a monitorar ver se o gráfico diário gera um sinal de entrada aí nos próximos pregões, falando de compra. E a NBR32 está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, semanal também dentro de um zigue-zague descendente, perdeu o fundo anterior, o último fundo ascendente no semanal, que já seria um sinal de mudou a tendência, e aqui é o sinal de que a tendência é de baixa nesse momento. Para trazer algum aspecto positivo para essa ação, vou voltar a ampliar aqui, ó, ela teria que fechar a semana aqui, ó, para cima dessa região, seria o sinal mais significativo, um fechamento de semana aí para cima dos R$35 preferencialmente. Então isso seria o mais positivo aqui de se fazer, buscar alguma entrada nesse papel no decorrer aí de uma próxima semana, principalmente para o mês de dezembro, que a gente está falando da última semana aqui do mês de novembro, para fechar o mês. Então aqui nesse momento não vejo alternativa de entrada para o gráfico diário, seria olhar um pouquinho mais para a venda, se subir de maneira mais fraca, buscando venda de topo descendente a favor da tendência. Então agora, de imediato, não vejo compra nessa ação. Falando de swing trade. O IRBR32, IRBR3, que é parecido, né? O BR32 e BR3. IRBR3 está dentro de uma tendência de baixa, apesar da alta do pregão de hoje de 0,81%, dentro de uma tendência de baixa, não vejo alternativa de compra por enquanto no papel. E se tivesse comprado, botaria o stop abaixo dessa mínima aqui. Dentro desse contexto aí, não animo para compra não. O ideal seria ela acima dessa região aqui, ó, acima desse patamar, para focar em compra acima dessa região. Ou seja, além de romper algum nível de resistência, ela demonstrar que na hora de cair, ela não dá a pancada assim para baixo, ela gera fraqueza para queda e depois gera um sinal de alta a favor de buscar uma compra com stop mais interessante, menor e uma melhor relação risco-retorno, se a operação der certo. Então, ou seja, sinalizações de alta no mínimo aí acima dos 43,50. EQTL3 foi um pedido de análise, mas eu já mencionei que a gente está posicionado nesse papel, segue aí dentro, na minha opinião, de um viés de alta, dentro do movimento de subida no gráfico semanal, assim como o Multi3, até agora não ganhou muita força, ideal que essa ação se sustente acima desse patamar aqui e gere sinalizações de alta acima dos R$33 para reforçar esse cenário positivo dela ter anulado a tendência dela de baixa, que dá para falar que isso aqui era o grande topo ali descendente, e rompeu isso aqui, e vem se sustentando, as médias estão quase cruzando aqui para cima. Vamos ver se ela consegue romper essa máxima aqui e ganhar mais força para cima nos próximos pregões. Chama atenção também pelo gráfico mensal, que essa ação está em cima ali da média e gerou um sinal de alta nesse mês, superando, quebrando a sequência de máximas descendentes no mensal, é algo positivo. Vamos ver se ela ganha mais força aí para a nossa operação. Marfrig, dentro de uma tendência de alta de curto prazo, mais um pedido aqui que vocês fizeram, tendência de alta no gráfico diário. Comprar aqui no papel? Não compraria, por mais que esteja subindo.
se o foco é swing trade, de ficar ali posicionado ali durante 3 a 10 pregões no papel. Então eu aguardaria alguma correção para buscar a entrada mais abaixo, possa, se começar a cair, se perder a mínima desse pregão no próximo, começar a dar indícios de correção, olharia ali para a média móvel exponencial, retração de 38, de 50, de 61,8%, monitorando, estudando essa queda, uma queda ou uma lateralização para ver, encaixar uma compra, avaliando se está mais forte, mais fraca a queda e tentando ver se encaixa uma compra com a melhor relação de retorno mais distante aqui dessa região de topo. Então, ativo bem alinhado para cima nesse momento. A Marfrig e apoiando mais compra. Para quem está posicionado, tem a opção aí de colocar o stop mais bem posicionado abaixo do 17,54, foi um gap de alta, ou se quiser um stop mais curtinho para não comer muito lucro, fica abaixo da mínima do pregão desta segunda-feira, que ficaria ali nos 18,09. E para a gente fechar aqui, PECAR 3, que vem dentro de um zigue-zague descendente no gráfico diário, olhando os movimentos, muitos candles pretos para poucos candles brancos, domínio por parte dos vendedores. E aqui, ó, movimento de subida. Opa, agora vai reverter a tendência. Não dá, ainda tá difícil dizer que esse aqui é o caminho mais provável. Olhando um gráfico mensal, ativo bem lateral, que tende a indefinir a tendência, as tendências de prazos menores, como semanal e gráfico diário. Então, o semanal está dentro de uma grande indefinição, está em cima de um nível de suporte que pode bater e voltar a subir. Então, se fosse para arriscar algo, que mais encaixaria para arriscar algo aqui seria pelo gráfico semanal. Vou comprar, por exemplo, o rompimento dos 2,83, sendo mais agressivo, em 2,84, bateu hoje em 2,83 e vou colocar o stop abaixo dessa mínima em 2,61. Aí pega essa distância aqui, vê se gera pelo menos mais do que 1 para 1, que vai gerar um pouquinho mais do que 1 para 1 para a região de resistência da congestão, dessa congestão aqui no formato de retângulo. E a região principal de resistência dessa congestão fica localizada aqui em torno dos R$ 3,36. É o que daria para fazer cenário gráfico bem mais ou menos, na minha opinião, mas arriscando dentro de congestão seria a principal alternativa, na minha opinião, em termos de operação em PECAR 3, colocando pouco capital. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento pregão. Deixe seu like, seu joinha, se ela foi útil para você de alguma forma. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.